Bandeirantes Acontece. Bom, alguns veículos de comunicação publicaram que ainda não conseguiram verificar a veracidade daqueles papéis divulgados no caso Pandora Papers. Mas o Paulo Guedes, ministro da Economia, e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já confirmaram que o que está ali é verdadeiro. Não negaram. E claro que internacionalmente há figuras que provocam muito mais repercussão, como o rei da Jordânia, como gente que está ali na corte do Kremlin, ou seja, no entorno de Vladimir Putin, não ele diretamente, mas e também alguns ex-presidentes, inclusive alguns aqui da América Latina. Mas, no caso do Brasil, entra uma questão muito relevante, porque rapidamente surgiu o grito: não há ilegalidade, não há ilegalidade. Mas até isso é discutível. E o que não parece, na minha opinião, discutível é a incompatibilidade entre essa situação e os cargos que eles ocupam. O cargo de Paulo Guedes e o cargo de Roberto Campos Neto, porque eles podem tomar decisões, cabe a eles a tomada de decisões que influenciarão diretamente a situação dos seus investimentos lá fora. Paulo Guedes e Roberto Campos Neto aparecem lá no Pandora Papers. O nome não é lá muito criativo, né? Seria bom se tivéssemos um Manuel Bandeira para dar nome para essas operações no mundo. Não é lá muito criativo, já foi usado várias vezes, né? Usando lá a lenda mitológica da Caixa de Pandora. Mas o que importa é que essa investigação de um consórcio internacional de jornalistas, eles têm o título de jornalistas investigativos, né? Mas isso me parece até uma redundância. Todo jornalista deve ser. Mas o fato é que aqui no Brasil tem a Piauí, que participa, o El País, que está presente em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. O Guedes aparece como acionista da empresa Dreadnoughts International Group, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. É uma empresa fundada em paraíso fiscal, que eles chamam de Shelf Company, mas empresas que podem permanecer anos e anos e anos sem atividade à espera de que lhe deem uma função, né? E podem nunca ter uma função específica. Podem ser apenas uma maneira de a pessoa jurídica não pagar impostos em cima dos seus rendimentos. E os documentos mostram que Paulo Guedes, em 2014, portanto 5 anos antes de tornar-se ministro, ele tinha lá uma quantia considerável, 8 milhões de reais investidos na companhia, que tem como sócia também sua esposa e também a filha dele. Esse número subiu em 2015 para 9 milhões e meio. Tudo normal. Nesse mundo dos investidores riquíssimos, é o caso do Paulo Guedes. Aliás, já dissemos aqui várias vezes, né, que o Paulo Guedes, ele entende o mercado e ele tem uma grande capacidade de intuir, de fazer leituras do caminho que determinadas situações tomarão e qual o melhor investimento para ganhar dinheiro com aquela situação. Ele é muito bom nisso, fez fortuna fazendo isso e fez com que outros também ganhassem muito dinheiro com seus conselhos, obviamente remunerados, né? Tudo normal. Tudo normal. Mas tudo isso antes de virar ministro da Fazenda.
E também vale notar que quem intermediou a compra da offshore foi a Trident Trust, uma empresa suíça que mantém filiais em vários paraísos fiscais. Esses paraísos fiscais, inclusive, não são todos com a mesma legislação, há diferenças, mas a finalidade é não pagar imposto, não é? Onde se ganha o dinheiro, porque esse dinheiro não é ganhado, não é conquistado nesses paraísos fiscais, mas lá é depositado diretamente, inclusive muitas vezes dividendos, né? Aliás, agora com a tributação defendida pelo próprio Paulo Guedes de dividendos, com a taxação de dividendos, não tenho dúvida que muita gente vai tentar esse caminho de já ter o dividendo depositado no exterior, num paraíso fiscal. E depois você pode trazer o dinheiro com uma taxação muito menor. E aí quem deixou o dinheiro aqui fica aí coçando a parte de trás da orelha, né? Dizendo, mas espera lá, eu deixei aqui, eu paguei todos os impostos na época do rendimento, declarei, e agora o sujeito traz de volta e paga 1/4, se tanto, do que eu paguei de imposto. Estranha a legislação, né? Não, mas é um incentivo para que o dinheiro seja internalizado, para que ele volte. E essa Trident, ela oferece soluções discretas para pessoas ou empresas que desejam manter suas atividades ocultas. E aí, aparece desde o mega traficante até o ditador. Isso é comum, você tem casos na Ásia, na África, na América Central. O ditador que rouba o tesouro do próprio país, que desvia recursos do seu povo e coloca em paraísos fiscais. Mas ele não vai lá com um container ou 15 containers de dinheiro. Isso é feito por intermédio dessas empresas. O sujeito nem pisca, ele nem olha. Ele não precisa pôr o pé no paraíso fiscal. Ele não assina coisa alguma. É tudo feito de maneira segura, não há risco de algum aventureiro lançar mão da grana, mas ele tem apenas uma promessa para quem tem ganho lícito: não pagar imposto. Para quem tem ganho ilícito, não pagar imposto, e depois desse dinheiro ser remunerado, sem pagar imposto, ele está lá, ele é lavado. E aí é uma outra etapa, quando há um processo de reinserção daquela grana em alguma atividade comercial, produtiva, que está em nome daquele ladrão de dinheiro público. Isso acontece. Então essas offshores, etc., muitas vezes facilitam a vida do crime. Seja do chamado crime organizado, em alta escala, tráfico de droga, tráfico de armas, também dá muito dinheiro, tráfico de armas. Seja gente que rouba o próprio país. E há esse outro lado, que é o caso do Paulo Guedes, é o caso do Roberto Campos Neto. Dinheiro lícito, dinheiro limpo, dinheiro que foi conquistado em atividades legais. Se não são produtivas, se é uma atividade rentista, essa é outra coisa, mas não é ilegal. Mas o dinheiro é legal. Porém, a ideia é a mesma, com exceção da parte da lavagem do dinheiro, que o criminoso tem de, em algum momento, empreender. Para aquele que conseguiu a grana de maneira limpa, lícita, legal, o objetivo é não pagar imposto. Simples. Ou então, no caso do Brasil, se ele traz de volta, não é? Ele vai pagar uma taxa muito menor, 6%, do que pagaria se deixasse a grana aqui. Muito menor. Como pessoa física, ele pagaria 27,5%.
como empresa, dependendo, está em 34, né? Pode cair para 26, dependendo do que o Congresso aprovar da reforma tributária. Depois pode cair para 21, segundo promessa do Paulo Guedes. E ele diz que não deve passar de 20. Aliás, eu acho ótimo, concordo. Mais de 20% é um abuso, né? E, no entanto, estamos aí muitos dos que são pagadores de impostos como pessoas físicas, estamos aí pagando 27,5%. Me lembro quando o Fernando Henrique amava a ideia de 35%. Que beleza, hein, Fernando Henrique? E você nos devolveria a Noruega, né? Não é não? Com 35%, você nos entregaria os serviços públicos da Noruega e a situação fiscal da Noruega. Não é verdade? Um serviço semelhante prestado pela Mossack Fonseca, aquele escritório que ficou famoso depois que o Consórcio Internacional de Jornalistas revelou seus documentos em 2016. Mossack Fonseca do Panamá. Pois bem, o que o Guedes falou hoje? Ele falou, assessoria. Em 2019, quando eu assumi o Ministério da Economia, eu já havia declarado tudo isso. Nada disso é segredo. É verdade. É verdade. Roberto Campos Neto, quando virou presidente do Banco Central, já havia declarado tudo isso. Eu tenho grana aqui e acolá. Roberto Campos é dono de 4 empresas, 2 delas, Corassets e ROCN, são registradas no Panamá. E também em sociedade com a esposa, como no caso do Paulo Guedes. O objetivo das empresas do presidente do Banco Central é investir nos ativos financeiros do Santander, cujo Conselho Executivo Campos Neto integrou no passado. Alguém pode dizer, são os rentistas, não colocam um tostão em atividade produtiva. Tá tudo bem, mas é atividade legal, normal. Tá tudo bem. Até certo ponto. Porque não há problema em possuir uma empresa no exterior. O problema está no caso do ministro da Economia e do presidente do Banco Central no conflito de interesses. E aí fizeram até contas, né? De quanto o Paulo Guedes ganhou com a valorização do dólar. Alguém pode dizer, e deve dizer, o próprio Paulo Guedes. Primeiro, ele pode afirmar, e tem razão, que o dólar não fez os movimentos que ele determinou. O dólar fez os movimentos que o mercado determinou. Procura, demanda maior do que oferta de dólares. Sim, é verdade. O presidente do Banco Central pode alegar que sempre que a taxa de juros foi reduzida ou elevada, como está sendo agora, aliás, provavelmente agora em outubro, vem outra paulada de mais 1 ponto percentual. Deve saltar para 7,25. 1 ponto, hein? A paulada virá de uma vez. Ele pode argumentar que está agindo, e está, tecnicamente, olha, em certo momento, para incentivar a atividade econômica, houve consenso no Copom de redução da taxa Selic, da taxa básica, para incentivar a atividade econômica. Agora a preocupação é a inflação, então estamos subindo a taxa de juros. Parênteses, não vai adiantar nada, porque a inflação atual não é provocada por demanda. A inflação atual é provocada por oferta insuficiente, problemas cambiais, crises que provocam corridas para o dólar, e aí você tem a pressão cambial em cima dos preços. No caso do Brasil, também as questões climáticas. E, claro, petróleo. Pedro Parente.
Lembra da dolarização do preço pela Petrobras? Ele até perdeu o cargo, né? Mas a decisão foi mantida. Aí aconteceu de novo. Saiu o último presidente da Petrobras para entrar o general Luna, mas tudo é mantido. E há a questão da eletricidade, que tem a ver com falta de investimento, tem a ver com o clima também, necessidade de acionar termoelétricas, a conta a ser paga de 1 bilhão por ano, que agora deve mudar, né, para que Roraima não fique às escuras. Então é vital interligar Roraima com o sistema nacional, mas enquanto isso a conta ficou em 1 bilhão por ano. Então, tem tudo isso. Qual a influência da taxa de juros nessas histórias todas? Nenhuma. Ela só vai inibir ainda mais o consumo, inibir o crédito e deixar a demanda ainda mais achatada. E, portanto, a retomada da economia será mais difícil, mais lenta. Fechamos parênteses. Mas então, Roberto Campos e Paulo Guedes podem e devem argumentar: olha, tudo que fizemos foi técnico. Em nenhum momento o cálculo foi: vou fazer isso aqui e vou ganhar dinheiro nas Bahamas ou no Panamá, nas Ilhas Virgens Britânicas, na Suíça. Uruguai também, hein? O Uruguai tem uma legislação que favorece também esses investimentos, com outra legislação, é verdade, né? Não chega a ser aquela coisa franca, aberta, mas o problema é conflito de interesse. Por exemplo, a valorização do dólar calhou de provocar um considerável ganho em reais do ministro Paulo Guedes. Porque, claro, você tem dólar. Quanto mais o dólar se valoriza, mais o que você tem em mãos está valorizado em relação a outras moedas. Seja o yuan, seja o ien, seja o peso, seja o real. Não importa. O que você tem em mãos está se valorizando. Se volta para o Brasil, volta valendo muito mais reais do que há 2 anos. Então, há conflito de interesse. Porque é claro que essa remuneração inesperada, coisa do mercado, normal, ela não foi tributada. Ela não foi tributada. Há um cálculo aí de que mais ou menos 250 bilhões de dólares estão fora do Brasil. Esse cálculo, para muitos especialistas, ele é uma maneira de subestimar a realidade. Porque eles acreditam que a cifra em dinheiro é muito superior e rondaria $1 trilhão. Até porque há dinheiro obtido de maneira ilícita. O mega traficante, não é o sujeito que vende maconha na esquina, mas o mega traficante, o topo do comando, traficante de arma, o político corrupto, que roubou na obra, superfaturou a obra, pegou uma parte. Muitas vezes, ele nem viu a cor da grana e ela já está lá depositada num paraíso fiscal. Houve várias denúncias nos últimos anos. Prescreveram. Sem que o judiciário dissesse: é culpado, é inocente. Prescrição. Não, na idade dele conta metade. Houve denúncias, inclusive nós citamos há pouco a história do Rodoanel, houve denúncias de depósitos lá fora, mas não se sabe, porque o troço não anda. É verdade? É mentira?
prescreveu. O judiciário não diz. Mas então, atualmente, eles falam em 20 mil. Tem até, olha só, rapaz, tem um número exato aqui. Segundo o Banco Central, esse número é exato aqui, porque esse número são as contas declaradas. São 20.554 pessoas que declararam ao Banco Central do Brasil que possuem grana no exterior, totalizando 204 bilhões e 200 milhões de dólares. Mas quem trabalha com o assunto fala, não, isso aí bate $1 trilhão. Porque estão falando daqueles que declararam ao Banco Central, por isso o número exato, 20.554 declararam. Tem gente que não vai declarar, até porque não tem como dizer de onde veio o dinheiro. Não vai declarar. Mas há um outro problema. O Código de Conduta da Alta Administração Federal. Esse código diz que está proibido o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por uma decisão ou política governamental que eles mesmos teriam tomado. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe, vamos repetir, investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por uma decisão ou política governamental que eles mesmos teriam tomado. Ou seja, está claro que há uma incompatibilidade que o código prevê e proíbe. O sujeito é ministro da Economia. Se ele pega uma gripe, já afeta ações. O que será? Lembra da famosa quinta-feira? Né? Houve um período em que toda quinta-feira saiu um boato, era a saúde do ministro da Economia, era um boato de que ele seria demitido, na época era o ministro da Fazenda. Isso mexia com o mercado e gente especialista, profissional, ganhava muito dinheiro, com o efeito manada. Muita gente saía vendendo, os caras compravam na baixa, no dia seguinte o boato era desmentido e eles já faziam grana na sexta, na segunda. Mas toda quinta-feira era impressionante. Lembra até do Delfim Neto brincar com isso. Ó, quinta-feira é fatal, hein? Alguma notícia estranha virá. Então, o ministro da Economia tem uma importância tal que, claro, se a gripe dele, o espirro dele mexe com o mercado, imagine as ações com o ministro. E é claro que as suas decisões no cargo afetam, por exemplo, a rentabilidade que ele tem lá nas Ilhas Virgens Britânicas, com a valorização do dólar em relação ao real, que ele pode a qualquer momento decidir converter o que ele tem em dólar em real. Não, mas as decisões que ele tomou não tem nada a ver com isso. Eu sei, claro, foram decisões técnicas. Mas ele não deveria, então, ter qualquer coisa que pudesse sofrer consequências das decisões que ele toma como ministro. Mas o cara ia fazer o quê? Bom, ou trouxesse de volta, quando aceitou ser ministro, encerrasse as contas no exterior e procurasse investimentos que não têm relação. De alguma maneira sempre tem. Se o cara resolve investir numa fábrica de sapatos, é claro que as decisões dele terão consequências na fábrica de sapatos. Mas ele deveria trazer de volta para o Brasil. Ou então fala, não, eu não quero saber disso. Eu não quero ser ministro, então pronto. Roberto Campos Neto, mesma coisa. Ele não decide sozinho, hein? Não são decisões à la ministro do Supremo, né? Como dizem, monocráticas. Vou derrubar a Selic, vou aumentar. Não, isso é um Copom. Não chega a ser como lá nos Estados Unidos, você tem aquelas 12 diretorias com decisões autônomas.
E aí você faz um balanço e toma a decisão sobre juros. Até para saber qual o efeito em cada região do país. Na pecuária, na indústria, no entretenimento, na exportação de soja. Eles levam tudo em conta. São 12 subdiretorias para saber o efeito na economia real. Aqui não. Mas é claro, não é o Roberto Campos sozinho que toma decisões. É o Copom. Mas ele preside aquilo e, portanto, responde por essas decisões. E essas respostas também têm consequências nos investimentos feitos por ele. Ele poderia falar, ó, enquanto eu for presidente do Banco Central, é meio faz de conta, mas tudo bem. Não vai ficar no meu nome, eu vou transferir. Depois, se eu quiser, eu recompro. Mas não vai ficar no meu nome, nem de ninguém da minha família. Né? Eu vou vender, ter o lucro que eu tiver, ou então não quero ser presidente do Banco Central. Mas há um código. É claro que alguém pode dizer, pera lá, esse código, ele é, digamos, uma linha de recomendações. Não é impositivo, decisivo. Mas então ele deve servir, pelo menos, como um código de ética. E aí, meu amigo, é pegar o boné e ir embora. Ó, eu tô aqui há 2 anos e meio ferindo o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Não esperamos, claro, que aqui tenhamos consequências como as do Japão, né? Quem sabe, ninguém nem pergunta se o cara vai renunciar. Ele só pergunta que dia. Que dia que o senhor vai renunciar? Só essa pergunta. Não é se vai. E o cara nem fala, não, mas eu vou provar. Não, ele fala, não, eu vou sair e aí eu vou provar. Mas eu vou sair. No caso aqui não há nem o que provar, porque não há ilegalidade. Paulo Guedes e Roberto Campos Neto não cometeram ilegalidades. Porém, feriram o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, outra coisa. Gostei muito, por exemplo, quando alguns jornalistas escreveram que eles deviam pegar o boné. Concordo. Deveriam pegar o boné. Mas esses caras deveriam ter falado a mesma coisa. Não, aí seria a posteriori, né? Mas ter dito, ter demonstrado a sua indignação quando o Manteiga também falou, não, eu... admitiu lá, quando investigado, admitiu que tinha lá uma grana, explicou por que era grana, não era ilegal. Não era ilegal. A grana que o Manteiga tinha lá não era ilegal, mas, pelo menos, ninguém demonstrou que era ilegal, mas era incompatível com o cargo que ele havia ocupado pouco tempo antes. É isso. Mas aqui é aquele negócio. Somos donos do pedaço. Nós somos o Estado. Aqui nós temos um Luís XIV corporativo. São vários pedaços formando o grande Luís XIV. E entre essas partes há diferenças ideológicas. Há bandeiras diferentes, cores diferentes, gritos diferentes. A oposição até a insanidade, a confronto, incompatibilidade, confronto até a insanidade. Mas todos eles formam esse grande Luís XIV corporativo, político, jurídico, econômico. Nós somos o Estado somos nós. Então, as regras, que se danem. Houve um lampejo de que esse troço ia mudar. Não mudou. A reação foi brutal, rápida, eficiente. Com apoio, inclusive, de muitos jornalistas, né? Que até começaram a usar o termo lavajatismo, o DN moderna. Criminalização da política. Quem criminaliza a política é político criminoso.
político ladrão. Então, não é o caso, não estamos falando de roubo, de corrupção, mas de ética, incompatibilidade. Olha, não dá, é incompatível. É incompatível. Eu vou pegar o boné. É o que se espera. Ronald. O editorial de abertura aqui do Bandeirantes Acontece fica sempre disponível para você. É o Entendendo a Notícia. Fica à sua disposição no site da Rádio Bandeirantes e também nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.